E a gente fala agora sobre o trabalho doméstico. Nesta sexta é celebrado o Dia desse Profissional. A data foi criada com a finalidade de conscientizar patrões e funcionários sobre condições de trabalho mais justas. O repórter Lucas Moura vai trazer mais detalhes sobre os direitos dessa categoria. Não é, Lucas? Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. É uma data muito simbólica, Gilvan. Uma data que faz referência a uma grande luta de anos, de dezenas de anos, e que representa também, traz à tona a reflexão sobre direitos que muitas vezes não são conhecidos. Nós iremos conversar agora com o Dr. Max Doria, ele que é advogado, especialista em direito do trabalho. Conversa conosco a partir de agora. Dr. Max, o que é que configura a atividade de empregado doméstico, né? Quem pode ser considerado um empregado doméstico? Boa noite para o senhor. Boa noite, Ivan, boa noite a todos que nos assistem. O empregado doméstico ele tem como principal característica, assim como os demais empregados, a onerosidade, a pessoalidade, a subordinação. Esses são os requisitos essenciais, mas a lei cria um diferencial que é a atividade é prestada no âmbito familiar e sem finalidade lucrativa. A gente tem uma diferenciação dessa lei também, que ela estabelece um critério de forma objetiva que até 2 dias por semana não é considerado um vínculo trabalhista, e sim como autônomo. Seria um diarista, né? Até 2 dias. 2 dias, mais de 2 dias, ou seja, a partir de 3, aí sim se torna um empregado doméstico. E tem direito ao quê o empregado doméstico? Veja bem, como dito na abertura do programa, a categoria era um tanto quanto estigmatizada e existia uma diferenciação na lei. Desde a edição da lei em 2015, o empregado doméstico passou a ter todos os direitos de um empregado comum, normal, sem haver nenhuma diferenciação. Inclusive o FGTS, multa de 40%, aviso prévio, seguro-desemprego, horas extras, enfim, todos os demais direitos que os demais empregados têm, o empregado doméstico passou a ter com essa edição da lei. Doutor, e como é que funciona assim? Porque muita gente pode estar se perguntando. Mas, por exemplo, eu tenho um empregado doméstico em minha casa trabalhando apenas 3 dias por semana. Eu tenho a obrigação de pagar a ele o salário integral. Como é que funciona a remuneração? É uma remuneração proporcional? Como é que funciona esse cálculo, essa dosagem? Sim, se esse empregado doméstico passa a trabalhar a partir dos 3 dias por semana, já foge do critério que a lei determina, que seriam 2 dias, e ele passa a ter os demais direitos. Agora, a forma de cálculo do salário ela pode ser proporcional. Então, se isso for estabelecido no contrato de trabalho, que seria de um salário mínimo proporcional à jornada de trabalho, aos dias trabalhados, então é calculado assim, e todas as verbas inerentes ao contrato, como férias, 13º, depósito de FGTS, recolhimentos previdenciários, eles são baseados nesse ajuste proporcional, que já deixo estabelecido aqui e que fique claro que o que a lei determina é que ele não pode receber abaixo do salário mínimo, ou seja, então, na hora de se calcular, tem que se observar o salário mínimo e fazer a proporcionalidade. Para que a gente possa encerrar, uma última questão que eu queria trazer com o senhor, na sua avaliação, o direito ou os direitos do empregado doméstico estão sendo respeitados? Como é que está a situação hoje em dia? O que é que o senhor observa que acontece no mercado? Olha, com a lei nós tivemos um grande avanço e aí muitas relações passaram a ser cumpridas conforme a lei, mas a gente tem notícias de pessoas realmente que não cumprem a lei. Recentemente nós tivemos casos de uma empregada que estava numa condição análoga à de escravo. Então ela vivia naquela residência sem remuneração, sem direito a sair da residência quando ela bem entendesse, sem gozo de férias, enfim. E isso ainda acontece, infelizmente, mas aí a gente pode passar um recado, porque são situações mais extremas, mas que podem acontecer e muitas vezes o próprio vizinho, por exemplo, toma conhecimento dessas situações e ele pode fazer uma denúncia se ele tiver essa suspeita para que seja investigada essa situação. Importante a denúncia. Obrigado, doutor, pela sua presença e participação. Gilvan, eu volto com você. Tá bem, Lucas. Muito obrigado. Uma boa noite.